E agora, a gente vai falar de um assunto, gente, bastante delicado, tá? O luto neonatal e perinatal. Recentemente, a cantora Lesha, cantora de funk, né, compartilhou a perda de sua filha, a Sofia, que nasceu prematuramente de 25 semanas e faleceu 3 dias só após o nascimento. Esse relato trouxe à tona a realidade do luto perinatal, que é mais comum que a gente imagina, mas que muitas vezes não tem a atenção necessária. Essas formas de luto referem-se à dor enfrentada por famílias que perdem seus bebês durante a gestação, a partir da 22ª semana ou nos primeiros 28 dias de vida do bebê. Em 2023, segundo dados preliminares do painel de monitoramento de mortalidade infantil e fetal, foram registrados mais de 20 mil mortes no país. Embora seja uma experiência devastadora, ainda é pouco discutida em nossa sociedade. A gente convidou a psicóloga Natália Aguilar, que é especialista em perdas e luto perinatal, e está aqui ao vivo com a gente. E ela vai nos ajudar a compreender, gente, os desafios emocionais enfrentados pelas famílias e a importância fundamental do suporte psicológico nesse processo. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada pela tua presença aqui com a gente, né? Conforme eu dizia, esse luto perinatal e neonatal, essa perda do bebê ainda na barriga da mãe ou dias após, né? Que possivelmente aquela mulher já enfrentou toda uma questão de uma gestação muito complicada. A gente tem conhecimento e está falando mais disso agora, porque aconteceu com uma pessoa pública, uma pessoa famosa. Mas a gente sabe que esse tema ainda é um tabu, né, doutora? A gente pode dizer assim, infelizmente, e por esse motivo, pouco discutido e eu diria mais, pouco considerado, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas ainda nem nasceu, tá tudo bem, tu vai superar, né, tu vai conseguir engravidar de novo. Então, eu queria que você começasse falando, doutora, pra gente, por que muitas vezes as pessoas negligenciam esse assunto? Boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar sobre um assunto que é tão importante, mas que infelizmente ainda é tão pouco falado, né? Como você disse, a gente está num período em que está se falando mais por conta disso ter acontecido com uma pessoa famosa, mas isso acontece todos os dias. Nós temos dados assim alarmantes, né, com relação às perdas gestacionais, perinatais e neonatais. E é um luto, é considerado um luto invisibilizado, porque a sociedade... existe um termo dentro do luto que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são os lutos que socialmente são autorizados, né, a serem vivenciados pela sociedade. Quando a gente fala num luto perinatal, né, num luto neonatal ou gestacional, a gente está falando de uma vivência que foi única ali, com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família. Esse bebê ele não teve um convívio social. E daí, em virtude disso, é muito difícil que a sociedade consiga reconhecer como uma perda, tá? Mas a gente precisa considerar que uma gestação, ela não acontece a partir de um positivo apenas, de um teste positivo, né, que eu digo. A gestação ela começa acontecendo na idealização desses pais, dessa família, de querer ter um filho. Então, é muito importante que a gente pense que a gente vire essa chavinha, né, de que esse tipo de perda, ele é uma perda importantíssima, como você disse, devastadora para quem vive, né, e eu sempre falo que, assim, né, eu tenho como missão falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente disseminar os dados, os fatos, a gente consegue ir plantando uma sementinha e talvez ir mudando um pouco a consciência das pessoas, porque, de fato, é um luto muito difícil de ser enfrentado.
Verdade. E, doutora, isso que você falou é importante, quer dizer, parece que é um luto que muitas vezes não é autorizado, né? Tem alguns tipos de luto que são menosprezados, diminuídos pela nossa sociedade, especialmente por pessoas que não entendem de fato o que aquela família, o que aquela mãe está passando. E aliado a isso, né, doutora, acho que é importante a gente falar que tem muitas vezes também aquele puerpério que a mulher vive, né, logo ali depois que aquela criança nasce. Quer dizer, já tem toda uma mudança hormonal no corpo da mulher, já tem outras dores que as mulheres sentem, ainda que elas estejam com seus filhos saudáveis nos braços. Quer dizer, essa mulher que acabou perdendo a criança logo após, falando nesse caso, logo após o nascimento, ela já tem que lidar com aquela dor ali de perder aquele bebê. Também tem a questão da amamentação, do peito com leite, tem a questão das mudanças no corpo, da cesárea, se assim aconteceu, né? A questão da via de parto. Então tem todas essas outras questões porque a mulher viveu toda aquela gestação, né? Então ter que lidar com isso não é fácil, né, doutora? Eu queria que você falasse assim pra gente, porque muitas vezes na tentativa de confortar essa pessoa, né, eu nunca passei por isso, imagino que deva ser devastador, eu sou mãe, mas me solidarizo muito quando os assuntos são esses, mas eu queria que você desse uma dica, uma sugestão para mim e para todos nós, né, que nem quando a gente perde alguém querido, vai no enterro, o que eu digo para essa pessoa? Então, eu queria que você dissesse assim, o que dizer para essa mãe, especialmente para essa família que acabou de passar esse luto, e o que jamais dizer, o que não fazer de forma alguma para essas pessoas. Olha, de fato, né, só complementando, de fato é muito difícil, né, porque essa mulher ela vai passar, né, pelo puerpério, pela questão da amamentação, e nem passa pela cabeça dessa mulher ter que vivenciar isso sem o seu bebê. Né? Então, é extremamente difícil quando a mulher ela perde, como no caso da Lecha, ela perde o seu bebê e tem que voltar para casa com todas as questões de quedas de hormônio, o que vai fazer com o leite, vai doar, vai suprimir o leite, enfim, é muito difícil. E com relação ao que dizer e não dizer, eu vou começar pelo não dizer, tá? Jamais digam, você é nova, você engravida de novo. Melhor que tenha sido desse jeito, porque aí não deu tempo de você conviver e você não se apegou a esse bebê. Já pensou se vem com alguma deficiência? Coisas assim, coisas desse tipo, elas invalidam a experiência. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 2 irmãos, se um irmão morre, ninguém vem dizer para mim, olha, não fica desse jeito porque você tem o seu outro irmão. Ninguém fala isso. Por que quando um filho, né, morre assim prematuramente, a gente se coloca nesses lugares, nessas falas, né? Não se preocupe, logo você engravida de novo. Porque, tudo bem, essa pessoa, no caso a Alexa, talvez ela queira engravidar de novo, talvez não, eu não sei. Mas se ela engravidar de novo, a gente está falando de uma outra gestação. A gente está falando de um outro filho, de uma outra experiência, de uma outra vivência, que não substitui a existência da Sofia, que é a filha que a Alexa perdeu. Então, coisas que invalidem essa experiência, é muito importante que a gente busque evitar. Eu entendo que muitas vezes a gente tenta fazer na boa intenção de ver aquela pessoa melhor, porque muitas vezes a gente não quer ver a pessoa que a gente gosta triste. Né? No entanto, essa é uma situação triste. E não tem o que a gente faça que possa deixar essa situação. O tempo, né, vai melhorando, vai acomodando mais esse luto, mas é uma situação difícil, é uma situação desafiadora. Tá? E aí, entrando um pouco no que dizer, né, eu acho que vai muito, muito mais do dizer, mas sim do estar. Né? Esteja com a pessoa na necessidade dela, para aquilo que ela precisa. Né? Então, eu sinto muito, eu estou aqui, do que você precisa. Às vezes a pessoa ela não vai saber te responder isso, mas só o fato de você estar ali, de você se mostrar presente, ainda que essa pessoa, por exemplo, não responda as suas mensagens, não queira falar, né? Mostre que você está presente. Olha, estou aqui para te ouvir, só para te ouvir. Né, sem julgamentos, porque às vezes a gente se depara numa situação dessas,
a gente se depara com sentimentos que não são tão bons. Por exemplo, quando a gente vê uma outra mãe com o seu bebê, né? Muitas vezes a gente se cobra, a gente se culpa. Puxa, por que aquela mãe tem o seu bebê e eu não tenho o meu? Muitas vezes as mulheres elas se perguntam, se questionam isso. E aí, quando a gente vem com falas julgadoras, não, foi melhor assim, Deus quis assim, a gente está invalidando isso, esse sentimento, e a gente faz com que, principalmente a mulher, ela se sinta pior do que ela já está se sentindo. Exatamente. Você falou algo muito importante, doutora, sobre essa questão do julgamento, né? Quer dizer, o julgamento do outro sobre aquela mãe, mas tem algo também que é aquela própria mãe ficar pensando, aonde eu errei? O que eu fiz? Será que foi algo que eu comi? Será que foi algo que eu tomei? Será que foi um exame que eu não fiz? N coisas passam, e aí muitas vezes até coisas fantasiosas na cabeça dessa mãe, nessa autocrítica, que ela se culpa, muitas vezes, por ter perdido aquela criança, né? Eu lhe perguntei há pouco sobre o que as pessoas devem dizer e não devem dizer para essa mãe, né? Mas agora talvez pode ter uma mulher que infelizmente acabou de passar por isso ou está se recuperando desse momento. O que você diria também, doutora, para essas mulheres que perderam durante a gestação ou mesmo perderam o seu bebezinho ali logo em seguida após o parto? Porque nós mulheres, por natureza, já nos cobramos muito. Depois que a gente tem filho, a gente se cobra muito mais. Então, o que dizer, o que você diria, uma palavra mesmo de conforto também para essas mulheres, né? Olha, eu sempre digo isso, né? Tanto para as minhas pacientes como para as pessoas que, né, vêm à minha procura, né, para ajuda. Eu digo assim, seja gentil, seja bastante gentil com você mesmo. Porque verdade mesmo, é que nada poderia evitar o que aconteceu, né? Porque eu costumo dizer assim que a morte ela é soberana. Quando ela chega, ela se instala. E é isso. E a gente precisa lidar com os cacos que ficam, com toda a bagunça que fica, com toda a desorganização que a morte gera. Então, seja gentil com você, porque a culpa, veja, né, o estado, o seu estado, né, você, mulher que está assistindo, né, o seu estado já é um estado bastante desafiador. Né? E alimentar essa culpa, eu entendo que nós, enquanto mulheres, nos culpamos, enquanto mãe, nos culpamos mais ainda, né? Porque nós nos colocamos ali nessa condição de cuidador, nós temos esse dever do cuidado. Então, se a morte aconteceu, às vezes é um pensamento que às vezes é muito fantasioso, mas às vezes as mulheres pensam, se a morte aconteceu foi porque eu não cuidei o suficiente, tá? Então, seja gentil com você, seja bastante generosa com você, né? Para que você possa fazer essa travessia do seu luto da melhor maneira possível, da maneira mais leve possível, porque já é um luto bastante desafiador. Certeza. E a gente está falando aqui, doutora, muito da imagem da mãe, que obviamente, né, a pessoa mais atingida nisso tudo é quem gerou aquela criança, mas se ela tem ali um parceiro de vida, tem uma família que apoia, possivelmente todos vão sofrer junto nesse contexto, né? E aí, como é que é possível fazer para que essa família também seja esse esteio, seja esse apoio e, de alguma maneira, quando for feita, de fato, como você mencionou, né? Gostei muito dessa palavra, essa travessia, ela seja o mais leve de alguma maneira possível, como tentar aos poucos retomar a rotina daquela família, a rotina daquela casa, até como uma forma também de superar aquela dor. Eu acho que é importante, né, entender que todos ali estão vivenciando o luto de alguma forma. Então, evitar esse tipo de coisa. Não, eu preciso ser o esteio porque eu preciso segurar as pontas para minha esposa, ou eu preciso ser o esteio porque eu preciso segurar as pontas para o meu filho. O sofrimento, o seu sofrimento, né, como pai, como avô, ele também, como avó, né, ele também precisa ser legitimado. Então, às vezes, é muito mais saudável a família poder dialogar junto sobre o que aconteceu do que se evitar, né? Porque, às vezes, por exemplo, um pai, ele evita falar da morte do filho, ou o avô ou a avó evitam falar da morte do filho. E aquela mãe, ela tem necessidade de falar. E aí, às vezes, aquela mãe, ela vai o quê? Ela vai sofrer sozinha.
ela vai passar por um luto de uma maneira muito solitária, porque as pessoas, na verdade, estão sofrendo juntas, mas elas estão tentando ajudar, às vezes não abordam o assunto para não deixar a coisa pior, para não piorar a situação, mas na verdade não tem como não piorar a situação. O pior já aconteceu, que foi a morte. Então, o que tem que acontecer no depois é que se possa ter espaço para se criar memórias desse bebê que faleceu, né? Para se criar histórias, porque é uma grande dificuldade do luto perinatal, né? Eu diria que assim, o maior desafio do luto perinatal, em detrimento aos outros tipos de luto, é a ausência que se tem de memórias, né? Eu não consigo, por exemplo, lembrar, o meu bebê fez aquilo em determinada idade. Ou, por exemplo, a minha avó fazia uma macarronada deliciosa. Eu não consigo ter essas memórias. Então, eu vou precisar criar uma narrativa para criar uma história de vida para esse bebê que faleceu. E se isso é feito em conjunto, eu digo que é muito mais leve, né? Dá para se dividir o peso, né? Do que se a pessoa faz sozinha. Você falando agora, doutora, dessa perda, né? Eu fiquei imaginando também, tem outras questões muitas vezes que aquela mulher decora aquele quartinho, né? Coloca tudo ali para esperar aquele bebê e, claro, chegar em casa com o seu filho nos braços, né? Depois ali do parto, poder colocar ele no bercinho, poder mostrar tudo aquilo. Quer dizer, eu imagino que deva ser uma dor assim terrível, devastadora mesmo, né? Não chegar com nada, quer dizer, chegar com aquele carrinho vazio, aquela criança não tá dentro. O que também você daria de sugestão nesse caso? Quer dizer, essa mulher, você falou, acho muito interessante isso, porque é falar sobre aquilo, falar é curativo, quer dizer, evitar não vai ser curativo, falar sobre aquilo coloca aquela dor para fora também, dá vazão àquela dor, né? Nesse caso, essa mulher deveria talvez chegar, esvaziar aquele quarto, pedir ajuda para alguém para fazer isso. Eu já vi algumas pessoas comentando isso, né? Poxa, o que eu faço? Semelhante quando alguém morre, a pessoa está naquela casa, o que eu faço? Pego as roupas e já dou tudo ou deixo tudo lá? Como é que faz também? São detalhes, né, que a gente está levantando aqui, mas que de fato vão acontecer na vida dessa mulher, né? Sim. É importante a gente poder dar autonomia para a mulher e para a família, para eles poderem decidir o que eles querem fazer. Talvez eles não tenham essa decisão de pronto, né? Mas é importante que a gente dê essa autonomia, que a gente não atravesse isso, né? Não, eu vou fazer vou desfazer do quartinho, vou desfazer das roupas do bebê, que é para a mãe chegar aqui e não ver nada e não sofrer. Isso pode ser muito prejudicial ao luto, inclusive, tá? Porque às vezes essa mãe ela pode se confortar, criar memórias ali junto com as lembranças do bebê e não distante delas. E outra coisa, né, que é importante falar, quando eu dou autonomia para essa mulher decidir, para essa família decidir o que ela vai fazer com os pertences, eu dou potência diante de uma experiência que deixa a gente muito impotente, né? Então, quando eu permito essa autonomia, né, e respeito o tempo, respeito o espaço, eu também promovo esse lugar de potência para que essa mulher ela sinta que ela está cuidando um pouquinho do seu filho, ainda que ele tenha morrido. Então, é sempre importante a gente dar autonomia para que a família decida. E também essa mulher buscar, né, doutora Natália, redes de apoio, né? Eu acho que buscar talvez outras mulheres que passaram pela mesma coisa, entrar talvez nesses grupos de WhatsApp. Isso. Tem muitos encontros, né, de mães atípicas, por exemplo, tem muitos grupos de mães atípicas, tem muitos grupos de N coisas na maternidade. Então, acredito que buscar esses espaços, né, de fala, onde essa mulher vai se sentir pertencente, também é bacana, né? Isso, muito, muito importante, porque isso dá um lugar, né? Isso dá um lugar diante de uma experiência que é tão invalidada. Então, hoje a gente tem institutos, a gente tem ONGs, a gente tem, em termos assim também de psicoeducação, a gente tem hoje já pós-graduações que habilitam os profissionais de saúde também a lidarem com essa temática, porque também é um outro lugar que também não é fácil, né? A gente não encontra muitos profissionais de saúde habilitados e muitas vezes a gente vê profissionais que
que não conseguem, que é tão difícil, é tão desafiadora a situação, que o profissional também ele trava ali. Então, hoje a gente já fala mais, né? Felizmente, né, a gente já fala mais a respeito, inclusive até na formação aí de profissionais, tá? E espaços, rodas de conversa, né? É sempre muito importante que essa família, que essa mãe, essa mulher, ela não fique sozinha em meio a esse luto. Com certeza. E como é que faz, doutora, antes da gente finalizar a nossa entrevista, quer dizer, essa família está fazendo essa travessia, já conseguiu de alguma maneira ali se organizar emocionalmente, mas quando decide de novo, então, ter uma nova gestação, planejar novamente um bebê, vem aquele medo, aquela insegurança, quase aquele trauma normal, né, de viver tudo aquilo de novo. Será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez eu vou ter meu bebê nos braços? O que você diria também para essas pessoas que têm essas mães que têm essa ansiedade aí de tentar de novo uma nova gestação? Sim, é um momento desafiador, com certeza é um momento desafiador, porque a gestação em si, ela já é um período de alerta na vida da mulher, na vida da família, e quando se tem uma experiência pregressa de uma perda, ela se torna mais desafiadora ainda. Então, é importante, né, se possível, que você tenha né, um acompanhamento psicológico, ou que você participe de rodas de acolhimento, com outras pessoas que puderam gestar e que puderam ter os seus filhos nos braços, porque o medo, a ansiedade vai ser presente. Não tem como não estar presente, né? Porque eu não tenho como desligar a minha experiência anterior para viver a experiência, né, a experiência da nova gestação. Então, esses sentimentos, eles serão presentes, sim. Agora, tudo vai muito do que eu faço com isso. Se isso me paralisa ou se eu consigo seguir a vida apesar disso. E é claro, coisas que talvez eu não tenha feito na outra gestação, que eu posso tentar fazer nessa, para melhorar um pouco a minha saúde, para melhorar os meus hábitos. Enfim, todas essas coisas, elas são bem-vindas, mas sem muita atenção também, porque muita atenção também não é algo favorável para a própria gestação em si, que tá se instalando, né? Então, a gente sempre fala, né, que se possível fazer um pré-natal psicológico, principalmente pós uma perda, eu acho que é bastante importante, porque essa mulher, ela pode ser acompanhada e a gente pode mitigar um pouco, né, os efeitos, né, desses medos, dessas ansiedades. Tá certo, doutora. A gente conversou com a doutora Natália Aguilar, que é psicóloga especialista em perdas e luto perinatal. Doutora, muito obrigada, viu, por tirar um tempo da sua agenda para trazer esse assunto aqui para gente. Tão importante dar essas orientações que são necessárias, sim. E a gente, sempre que possível, inclusive aqui no Conexão RS, a gente sempre abre espaço para esses assuntos de comportamento. E é importante, doutora, a gente falar sobre isso. Acho que o que fica também da entrevista é isso que você trouxe, né? É falar sobre esse tema, é tão necessário, inclusive para que profissionais de saúde, como você disse, também se capacitem para saber lidar com essas mães e com essas famílias frente a tudo isso. Muito obrigada, seja bem-vinda outras vezes aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada e me coloco à disposição tanto para outras vezes como nas minhas redes, tá? Muito obrigada. Tá certo, obrigada, viu?